Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das jornadas mais determinantes e, olha, perigosas da história do Ocidente, a missão épica do apóstolo Paulo. Tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, fundamental. Como é que um movimento que nasceu numa província remota do Império Romano, de repente, explode e se torna uma fé mundial? A resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, está na história que a gente vai desvendar hoje. Yália, isso aqui não é só uma análise de texto antigo, não. É uma história de aventura de verdade, com naufrágio, motim, fuga da prisão, cada confronto dramático. E no centro de tudo isso está um homem, Paulo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A jornada começa não exatamente com uma viagem, mas sim com um conflito. Uma pergunta que quase dividiu o movimento logo no comecinho. Afinal, para quem é essa mensagem? É só para os judeus ou é para todo mundo? Para a gente entender esse debate, a gente precisa entender essa palavra gentil. Basicamente, era o termo que se usava para qualquer pessoa que não era judeu. Isso criava uma divisão social e religiosa gigantesca, e a grande questão era se essa barreira deveria ou não continuar de pé dentro desse novo movimento. E aqui está o centro da discussão. Lá em Jerusalém, os líderes se reuniram. De um lado, o pessoal mais tradicionalista que insistia, olha, os gentios precisam se tornar judeus na prática, seguir todas as leis, incluindo a circuncisão, para serem salvos. Mas do outro lado estavam Paulo e Barnabé, argumentando que a fé era suficiente, tanto para judeus quanto para gentios. O futuro de toda a missão estava em jogo ali, naquele momento. E aí veio a decisão, que foi histórica. O concílio, liderado por Tiago, decidiu não impor o peso completo da lei judaica aos gentios. Eles só pediram para evitar algumas práticas que eram muito ligadas ao paganismo da época. Essa decisão, na prática, abriu as portas do movimento para o mundo todo e deu a Paulo o sinal verde que ele precisava para sua missão revolucionária. Com essa questão resolvida, Paulo parte para levar a mensagem dele pelas cidades dos gentios. Só que, levar uma ideia nova para culturas que já existem há séculos, raramente é uma coisa pacífica. O que vem a seguir é uma série de confrontos espetaculares. O que aconteceu em Listra é um exemplo perfeito da montanha-russa que ele vivia. Pensa bem. Primeiro, Paulo cura um homem. A reação da multidão? Tentar adorar ele como se fosse o deus Hermes. Logo em seguida, essa mesmíssima multidão que o idolatrava, o apedreja e deixa ele lá como se estivesse morto. Isso mostra bem o quão instável e imprevisível era sua missão. Em Filipos, o conflito foi econômico e legal. Quando Paulo liberta uma escrava de um espírito que os donos dela usavam para ganhar dinheiro, ele mexe onde dói, no bolso. O resultado? Um tumulto, claro. Ele e Silas são açoitados em público e jogados na prisão. Mas a história não acaba aí. De madrugada, um terremoto solta as correntes deles e na manhã seguinte, Paulo joga sua carta na manga. Ele revela que é cidadão romano. E naquela época, açoitar um cidadão romano sem julgamento era um crime gravíssimo. Imagina o pavor dos magistrados. E em Éfeso, a coisa toda explode, de novo, por causa de dinheiro. A pregação de Paulo contra os ídolos ameaçava diretamente o negócio dos ourives, que vendiam estátuas da deusa Ártemis. Um deles, chamado Demétrio, começa um tumulto que toma a cidade inteira e por 2 horas eles ficam gritando esse lema que a gente vê na tela. Um caos completo. Depois de anos e anos de viagens missionárias, a jornada de Paulo dá uma virada. Ele é preso em Jerusalém e entra num labirinto legal, longo e perigoso que vai levar ele das prisões locais direto para o coração do Império Romano. Esse resumo aqui mostra bem o processo legal frustrante que Paulo enfrentou. Ele é salvo de ser linchado em Jerusalém, mas aí fica preso por 2 anos em Cesareia, simplesmente porque o governador Félix esperava um suborno que nunca chegou. Quando finalmente ele tem uma nova audiência com o governador Festo e até com o rei Agripa, fica claro que ele está no meio de um sistema político complexo e corrupto, passando por vários níveis de poder. E aqui vem a jogada de mestre. Durante o julgamento com Festo, Paulo percebe que não vai ter um julgamento justo ali. Então ele usa o seu direito supremo como cidadão romano. Ele diz as palavras, apelo para César. Com essa frase, ele passa por cima de todos os tribunais locais e exige que o seu caso seja ouvido pelo próprio imperador, lá em Roma. Essa decisão de apelar para César coloca ele num navio rumo à Itália. O problema é que o mar Mediterrâneo no inverno não é nem um pouco amigável. O que acontece a seguir é uma das histórias de naufrágio mais famosas e bem detalhadas de toda a antiguidade.
Vamos começar com os números, porque eles já contam uma história e tanto. No navio não estava só o Paulo. Eram 276 pessoas a bordo. Soldados, marinheiros, outros prisioneiros. A vida de cada uma daquelas pessoas estava em jogo. Agora tenta imaginar o terror. Por 2 semanas inteiras, 14 dias, eles ficaram à deriva numa tempestade violentíssima. Não dava para ver o sol, não dava para ver as estrelas, a esperança ali já tinha praticamente acabado. E então, vem o número mais impressionante de todos. O navio foi completamente destruído, despedaçado pelas ondas. E o número de pessoas que morreram? 0. Ninguém. Todas as 276 pessoas sobreviveram. Um resultado simplesmente inacreditável. Eles conseguem chegar na ilha de Malta. E como se o naufrágio já não fosse drama o suficiente, enquanto Paulo está lá ajudando a fazer uma fogueira, uma cobra venenosa pica a mão dele. O pessoal da ilha fica olhando, esperando ele inchar e morrer. Mas nada acontece. Aí eles mudam de ideia completamente e decidem que ele só pode ser um deus. A jornada dele nunca tinha um momento de tédio. Depois de meses nessa provação toda, Paulo finalmente chega ao seu destino, Roma, a capital do Império, o centro do mundo conhecido. Mas ele não chega como um homem livre, ele chega como um prisioneiro. A situação de Paulo em Roma é talvez a maior ironia de toda essa jornada. Ele está fisicamente acorrentado, esperando o julgamento diante do homem mais poderoso do mundo. Mas a sua missão, como a gente vai ver, estava mais livre do que nunca. E as condições da prisão dele são surpreendentes. Ele não está numa masmorra escura, não. Pelo contrário, ele aluga uma casa, é vigiado por um único soldado e tem total liberdade para receber qualquer pessoa que quisesse visitá-lo. E ele usa essa liberdade para continuar pregando sua mensagem bem no coração do Império, com toda a ousadia e sem impedimento. E é assim que a história termina, de um jeito meio abrupto. A gente não fica sabendo o que aconteceu no julgamento de Paulo, o texto não dá um veredito. E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para pensar. Será que o ponto principal da história não era o destino de um homem, mas sim o destino de uma mensagem que, apesar de prisões, de naufrágios e de tumultos, simplesmente não podia ser parada?